Então, aqui eu aconselho você estudar todas estas modificações na CLT, que eu acabei passando para vocês, e também dar uma lida na Instrução Normativa 3 de 93, que traz também esse raciocínio. Ok? Segunda grande atualização de 2010, que envolve o ius postulandi e a sua relação com recursos trabalhistas. Vamos lembrar do que é o ius postulandi e fazer esse diálogo das fontes, esse link. Vamos lá. Pessoal, o ius postulandi é o direito conferido aos empregados e aos empregadores de postularem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado. O ius postulandi está previsto no artigo 791 da CLT. Lá fala exatamente isso, que os empregados e empregadores poderão postular pessoalmente perante o seu trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final. Portanto, a capacidade postulatória, que é privativa de advogado, pelo fato de ela não ser exclusiva e comportar exceções, na Justiça do Trabalho permite tanto aos empregados quanto aos empregadores de postularem sem a necessidade de advogado. Desta forma, o advogado ele é uma figura facultativa na Justiça do Trabalho. A parte pode postular sem a necessidade do patrono do causídico. Muito bem, esse entendimento tranquilo, artigo 791 da CLT. E o próprio Supremo Tribunal Federal se posicionou que o ius postulandi ele é constitucional. Mas a grande controvérsia que nós tínhamos, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, era em relação ao exercício do ius postulandi. Até onde que vai o ius postulandi? Para será só na vara do trabalho, ou alcança os tribunais regionais do trabalho, ou chega até eventualmente ao Tribunal Superior do Trabalho, ou vai até o Superior Tribunal de Justiça em um conflito de competência, ou Supremo Tribunal Federal em relação a um recurso extraordinário. Vamos a esta abordagem. Uma primeira linha de entendimento, e essa primeira linha rapidamente acabou se tornando uma linha pacífica. Qual seja, é a linha na qual, no STJ e no STF, o advogado é indispensável, à luz do artigo 133 da Constituição Federal, que estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Dessa forma, nessas instâncias, nesses órgãos de superposição, o advogado ele já era fundamental, já era indispensável. Então aqui rapidamente não se teve mais discussão em relação a isso. Mas a grande controvérsia estava dentro da própria Justiça do Trabalho, que é composta de 3 graus de jurisdição: TST, os TRTs e as varas do trabalho. Uma posição que vinha prevalecendo era a posição de que, como o artigo 791 da CLT fala até o final, seria até o final da Justiça do Trabalho. E, portanto, até o TST seria possível o exercício recursal do ius postulandi, abrangendo o recurso ordinário, o recurso de revista e até, eventualmente, os embargos no TST. Mas a 4ª turma do TST já vinha se posicionando no sentido de que, no âmbito do TST, o advogado é fundamental. Porque no âmbito do TST não é possível mais o reexame de fatos e provas. Só sobe matéria de direito ao Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, a discussão foi a seguinte: será que no TST, em que se discute apenas a questão jurídica, o empregado ou empregador pode estar sem a presença do advogado, que é uma pessoa preparada para debater a parte jurídica, a matéria de direito? Nessa linha de raciocínio, tivemos uma importante decisão no dia 13 de outubro de 2009. Nesse dia, ficou decidido que o ius postulandi não era mais possível no âmbito do TST, sendo o advogado indispensável. E a fundamentação até foi pautada na súmula 126 do TST, na qual, tanto no recurso de revista quanto nos embargos no TST, por serem recursos trabalhistas de natureza extraordinária, em que não é possível o reexame de fatos e provas, lá a presença do patrono indispensável. E para corroborar esse entendimento,
em abril de 2010, foi editada a súmula 425 do TST. É a súmula mais recente do Tribunal Superior do Trabalho e ele estabelece com todas as letras que o ius postulandi limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, vírgula, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Portanto, foi feito um verdadeiro divisor de águas, qual seja, nas varas do trabalho e nos TRTs, a presença do advogado ela é facultativa, sendo possível o exercício do ius postulandi. De outra sorte, no âmbito do TST, a presença do advogado ele é indispensável, porque lá apenas matéria de direito ela é debatida. Mas veja, pessoal, esta súmula já vem trazendo uma certa controvérsia. Porque veja o seguinte, a primeira parte da súmula não há nenhuma discussão, que o ius postulandi ele limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Portanto, a interpretação aqui a contrário ao senso é que na seara do TST o advogado é indispensável. Ok, até aqui não há problema. Mas depois da vírgula nós temos uma redação que comporta uma dupla interpretação. Quando fala vírgula, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST, vem surgindo duas linhas de entendimento. Quais sejam? Uma primeira linha, falando que qualquer ação rescisória, qualquer ação cautelar e qualquer mandado de segurança já haveria necessidade de advogado. Porque a súmula fala não alcançando, traz essas três ações e depois recursos de competência do TST. Então a competência do TST seria limitada só aos recursos. E estas ações já haveria necessidade de advogado. Ainda, por exemplo, se a ação rescisória fosse ajuizada no TRT, o mandado de segurança fosse impetrado no TRT, lá já haveria necessidade de advogado. Então esta é uma primeira linha de entendimento. Já a segunda linha de entendimento não. Fala que realmente foi feito este divisor de águas. Ou seja, até o TRT, e se o julgamento for feito pelo TRT, não haverá necessidade de advogado. Já se o julgamento for feito pelo TST, aí sim haverá necessidade de advogado. Olha, se eventualmente isso for cobrado no exame de ordem, qual é a dica que eu dou, embora o tema não seja pacífico? Adote esse divisor de águas. Até o TRT, julgamento pelo TRT, não precisa de advogado. Já em relação ao TST, haverá necessidade sim de advogado, até com base na conhecida decisão do dia 13 de outubro de 2009. É o conselho que eu dou para você enfrentar as recentes provas de exame de ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Outro tema que vem sendo objeto de muito debate, muita discussão, nesta linha que eu passei para vocês, de efetividade do processo, combate à demora na entrega da prestação jurisdicional, é a questão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que é uma importante regra do processo de trabalho, prevista no artigo 799, parágrafo 2º da CLT, 893, parágrafo 1º da CLT e súmula 214 do TST. Ah, mas professor, como que é essa sistemática da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias? Lembrando, decisão interlocutória, segundo o próprio artigo 162, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, é o ato do juiz que, no curso do processo, resolve questão incidente. Nós temos grandes exemplos de decisões interlocutórias, inclusive na Justiça do Trabalho. E eu peço a gentileza para você memorizar esses dois exemplos. A liminar e a decisão do juiz que acolhe uma exceção de incompetência relativa. Então, qual é a sistemática recursal aqui? Em havendo uma decisão interlocutória, não é cabível